Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui participando, né? A gente poder estar compartilhando esse momento aqui numa quinta-feira, trocando experiência, falando bastante, trazendo autoconhecimento e principalmente informação. Eu acho que o caminho que nós temos é cada vez mais a gente poder ter informação para melhorar, para se questionar e para tirar a gente do lugar comum. Eu acho que esse que é o ponto, né? E aí, semana passada, a gente falou sobre. Eu vou fazer uma revisão aqui, né? Então, só lembrando que o objetivo que eu tenho com essas aulas é realmente ajudar as pessoas a entenderem seus hábitos, suas emoções, né? Questionarem, as suas energias, igual a Verônica estava contando aqui no começo, né? Que ela fez ali um exercício que a gente passou, e você começa a notar que às vezes você tem uma deficiência em alguma área, alguma energia, seja ela física, mental, espiritual, emocional, que você quer dar atenção no momento. E isso é importante, né? Porque como a gente falou lá na primeira aula, fazendo a revisão, né? Essas energias, quando a gente está falando na nossa vida de hábito, a gente está falando de criar algo novo, a gente está falando de mudar alguma atitude que a gente tem, algum comportamento, muitas vezes a gente acha que é uma questão de tempo, né? Ah, eu não consigo ir para academia porque eu não tenho tempo. Na verdade, muitas vezes é uma questão de energia, né? Ah, eu não consigo estudar para o concurso porque eu não consigo um tempo. Ah, eu não consigo procurar um emprego novo, eu não consigo mudar de carreira, eu não consigo mudar um relacionamento porque eu não tenho tempo, eu estou sobrecarregado. E cada vez mais a gente entende que é muito mais uma questão de energia, de gestão de energia. Porque quando chega na hora de você ir para academia, não é que você não tem tempo, você está cansado, você está desmotivado, você não está afim. Se você quer ler, quer estudar, você não está também motivado, está cansado, etc, né? Porque você não está fazendo essa gestão de energia. Às vezes você quer estar reunido com seus amigos lá, né? Fazer uma social, vamos dizer assim, e aí você fala, não, não quero, eu não estou com a cabeça boa. Ou seja, uma energia vai oscilando, vai desequilibrando e vai fazendo com que a gente não tenha uma produtividade maior em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente começar, em vez de pensar em tempo, em agenda ou aquilo que a gente tem que fazer, a gente precisa começar a olhar para as nossas emoções. E a gente, desculpa, das nossas energias. E olhando para essas energias, a gente consegue entender onde a gente precisa colocar mais atenção no momento, ou onde ela está dando ali uma força maior para a gente. Vou dar um exemplo mais claro, né? É, quando a pessoa está com um problema, uma doença, ela está no hospital, o que que todo mundo espera? Que os parentes vão visitar, os amigos. O que está acontecendo? A energia física dela, por uma doença que ela está passando, está debilitada e ela está colocando energia no emocional, né? No espiritual. As pessoas estão lá, oh, vai dar certo, vai sair dessa. Então, a energia emocional fazendo ali um apoio à energia física, né? Ou, por exemplo, você está ali no seu trabalho, você está com um projeto, você não consegue resolver um problema, sua energia mental já está esgotada. O que você deveria fazer? Levantar, dar uma volta, né? Estimular a sua energia física ou a sua energia emocional também, né? Uma pessoa vir ali e falar: não, vai dar certo, tira esse projeto da frente, eu acredito em você. Então, a gente entendendo esse processo de gerenciamento de energia, começa a ficar tudo mais fácil, né? Que alguém vazou o som aqui, já fechou. E aí, quando a gente está olhando para as energias, a gente entende, quando a gente fala de energia, a gente fala de energia o quê? Ah, é energia positiva ou negativa. Mas existem as energias alta e baixa. E o que que a gente precisa quando a gente está falando dessa gestão de energia física, emocional, mental e espiritual? A gente sempre está procurando as energias positivas, sejam elas alta ou baixa. Porque sempre a gente acredita na nossa concepção que você precisa estar numa energia alta ali, né? Hoje a sociedade, o mundo, ele cobra isso. Não, você precisa estar ali motivado, otimista, e não necessariamente. Você pode estar numa energia positiva e numa energia baixa, numa energia que a gente chama de zona de recuperação. Então, quando você está relaxado, você está em paz, você está sereno, você está ali meditando, você está compartilhando uma energia positiva com você mesmo, mas é uma zona de recuperação.
E para a gente ser mais produtivo, a gente precisa sempre estar oscilando numa zona de alta energia positiva e baixa energia positiva, né? Então a gente não consegue estar sempre ali numa energia alta. Mas quando a gente for para a energia baixa, é porque a gente procura uma energia baixa positiva, de estar em paz, de poder meditar, de poder relaxar, e não para ir naquela energia baixa negativa, que é a da depressão, da frustração, da infelicidade, o se sentir derrotado, né? Então a gente tem muito essa concepção. Às vezes você está ali no seu canto, tranquilo, sereno, e alguém vai falar: Não, levanta a cabeça, vamos lá. Não necessariamente, você está numa zona de recuperação, você está entendendo o seu momento e você vai voltar aí muito mais revigorado, otimista no momento que precisar. Então, quando a gente fizer essa gestão de energia, olhar para isso, né? E foi isso que a gente falou da aula passada, né? De a gente fazer, a gente gastou 1 hora falando aí sobre essas energias, como elas influenciam, né? E a gente fez esse teste que a Verônica falou, que eu compartilhei com vocês, sobre as energias. Então, é um questionário que tem ali onde você consegue identificar como estão suas energias. Se sua energia física está alta, está baixa, se sua energia emocional está alta, está baixa, se sua energia mental como que está, e sua energia espiritual, né? E a Verônica fez aí. Acho que alguém mais fez. A Regina também tinha comentado que tinha feito, né, Regina? Não sei se quiser falar, mas... Eu fiz sim, Ângelo, mas agora não tô com a anotação aqui. Ah, legal. Mas como que foi para você? Foi fácil? Você entendeu como foi? Eu entendi, sim, mas é bacana porque você vê que geralmente a gente deposita em algumas partes específicas e a outras fica com déficit aí, né? Aí Exato, você consegue ver no que tá essa lacuna aí, que às vezes é geralmente aquilo que deixa você numa energia mais para baixo, não tão saudável, né? No meu caso, que é a questão física, eu acho que é a que mais fica deixando a desejar aí, tá né? pegando aí, né? É. E aí no teste, Gina, o que que para você, qual energia deu mais alta que você acha que nesse momento você tá bem aí? Bom, lá no aspecto emocional é mais ou Legal, menos, que legal. né? Mas o que deixa a desejar mesmo é o físico para mim, que é o que faz todo sentido por conta das questões até de saúde que geralmente que vem permeando aí, então acaba que você vai vendo que realmente, né, faz todo Exato, sentido. exato. E aí você vê, né, como essa energia também é o que a gente está falando, afeta as outras energias, né? Se você está com fisicamente bem ali, não estou dizendo, né, vamos dizer assim, como que é? O perfil, né, o shape ali, a forma. Não, mas você está disposta fisicamente, ela acaba ajudando no seu emocional, no seu mental, você está mais disposto emocionalmente, mentalmente e também espiritualmente, né? Então, essa reflexão que a gente tem que fazer, que é muito importante realmente, né? É, exatamente, até porque a gente é biopsicossocial e espiritual, né? Então, se Exato, você tem que cuidar igualmente de todas as partes, mas a gente que vive nessa correria e prioriza mais assim a questão do trabalho, o físico fica sempre a desejar, né? Se a gente não se policiar o tempo todo. Essa exato, questão de exercício, sempre tive muita dificuldade, assim, legal, de ter mesmo, como a gente fala, de organizar esse tempo no sentido de você tá disposto a fazer, né? Porque senão você acaba todo dia tendo uma desculpa. E vai sempre exato. deixando para depois. Exatamente. E aí, em cima disso, né, o que que a gente até falou na última aula, para quem também perdeu, né, mas a gente se aprofundou mais, mas só uma ideia, que assim, a partir do momento que a gente então identifica as nossas energias que a gente quer trabalhar dentro daqueles 4 pilares, que é um conceito, que é o conceito de envolvimento total, você vai começar a desenvolver um plano de ação ou algo que você quer melhorar. Um exemplo. Energia mental que eu queria estudar mais, queria me aprimorar, queria me desenvolver, então eu vou ter que desenvolver um hábito, certo? Sempre quando a gente olhar para a energia, a gente vai desenvolver algum comportamento que a gente precisa, em qualquer campo, emocional, espiritual, mental ou físico. E aí eu vou precisar desenvolver um hábito. Então, uma dica que a gente trouxe, uma ideia que a gente faz muito aqui, né, quando a gente aplica com os alunos, aqui com o pessoal, é
tornar claro o hábito que você quer desenvolver, isso é muito importante, né? E tornar ele específico. Então, o que que eu estou dizendo? Ah, eu quero trabalhar melhor mentalmente, eu queria ler livros, um livro por mês, etc. Então, eu vou me comprometer com isso. Então, eu vou falar, eu vou ler um livro às 8 horas da manhã todo dia, ao meio-dia, às 10 horas da noite, né? Não sei, você vai ter que deixar claro esse hábito. Não, eu quero fisicamente, igual a Eu Regina quero falou, fazer ler. Oi? o meu é o físico, eu quero fazer exercício, mas eu Exato. estou nessa que você falou, estou arrumando um tempo que eu não arrumei ainda. Oh, meu Deus. Isso. E aí você vai colocar, mas ó, eu vou caminhar todo dia às 6 horas da tarde, né? Então você determinar isso é importante. E aí o que que a gente falou também na última aula, se vocês lembram, que é, se eu quero construir um hábito é algo novo, é muito difícil a gente construir um hábito, né? A gente precisa de um estado aí de motivação, de entendimento muito grande. E o que a gente utiliza com os alunos nas mentorias, o que que é? Você criar um empacotamento de hábito. O que que é? Depois de um hábito que você já faz hoje, que você já tem na sua rotina, você incorpora um hábito que você precisa. Então, o que que a gente falou? Pega a sua rotina, descreve a sua rotina no dia. O que você faz? Ah, eu acordo às 6 horas da manhã, eu tomo café, eu escovo o dente, eu saio para trabalhar. Isso você já faz, é sua rotina. E aí, dentro dessa rotina, você coloca um hábito atrelado, que a gente chama de empacotar, esse hábito que você quer. Então, o que que você vai falar? Por exemplo, não, então eu quero ler o livro, então todo dia, depois que eu tomar meu café da manhã, que eu já tomo todo dia, eu vou ler. Então, o gatilho para esse novo hábito vai ser esse hábito que você já faz, né? Então, não sei qual é. Ah, eu vou na academia e depois da academia eu vou ler o livro. É um exemplo. Então você olha para sua rotina e coloca esse outro hábito. E aí, depois desse hábito que você já existe, que você vai colocar o que você precisa, você coloca um hábito de prazer, que é um hábito que é uma recompensa, algo que você quer. Então, como que ficaria mais ou menos, né? Então, por exemplo, eu quero ler. Então, o que que eu faço? Eu vou todo dia eu tomo café da manhã. Após tomar café da manhã, eu vou ler uma página do livro. Depois que eu terminar de ler a página do livro, eu vou mexer no celular e ver a internet, porque é algo que me dá prazer, que eu gosto. Então, eu criei um hábito que eu já faço todo dia, que é tomar café, coloquei ali o hábito que eu preciso, que eu quero, que é ler, e depois dele eu coloco um hábito que me dá prazer, né? Então você criou uma série de hábitos que vão te trazer um gatilho para você começar algo. Vamos dizer aí do físico. Ah, eu preciso começar a caminhar. Então eu vou chegar todo dia. Quando eu chego de casa, o que que eu faço? Ah, eu já vou me trocar para poder caminhar e vou caminhar lá 10 minutos. Caminhei 10 minutos, depois de caminhar, o que eu vou fazer? Ah, vou assistir uma série, vou mexer no celular, vou fazer algo que me dá prazer, né? E aí a gente começa a ficar mais fácil, porque sempre você vai lembrar que depois que você chega em casa, você já precisa caminhar. Ou depois que você toma café, você vai ler um livro. Então, olha para a sua rotina e encaixa esse hábito dentro de algo que você já faz e cria uma recompensa depois de algum comportamento. E aí vai ficando mais fácil você criar esse comportamento novo, que é a ideia que a gente quer. A gente quer mudança, a gente quer algo novo, né? E aí, o que que a gente vai falar? Você, Pode falar. eu lembro que na aula anterior a gente falou, você falou também sobre a questão dos 2 minutos, né? Isso, E aí eu achei isso interessante, né? Porque essa questão de você, por exemplo, você chega do serviço e aí você já se distrai com outra coisa, mas se a gente coloca a roupa de caminhada, você fala assim, ah, vou então já colocar a roupa, vou só tomar café. Você já fica com aquilo, ah, mas agora que eu já coloquei a roupa, eu vou fazer caminhada, né? Então eu achei exato, isso interessante. E exato. também fiquei pensando na gente não tomar cuidado para não se auto-sabotar nesse empacotamento, né? Porque você pode, tipo, vou fazer caminhada, quando eu chegar, vou comer tal, vou comer um chocolate. Isso, Aí exato. você acaba associando a uma coisa não tão saudável que vai, de certa forma, ser um reforço positivo, negativo, né? Exato, exato. Aí você está até prejudicando, né? Por isso que é bom Isso. esse entendimento. E legal dessa regra de 2 minutos, eu vou falar um pouco dela aqui na frente, de uma forma diferente, mas para todo mundo entender o que que a gente fala. Quando você também quer fazer um hábito novo, então, tipo isso, ah, eu quero caminhar. Como é algo novo, para você é muito difícil, né? Então,
Você vai chegar na hora lá de caminhar, você vai falar, putz, eu preciso pôr o tênis, eu preciso pôr a roupa, eu preciso pegar, sei lá, meu iPod, eu preciso pôr lá meu fone. Você desiste, porque é tanta coisa que você tem que fazer. O que que a gente fala? Cria uma regra de 2 minutos. O que que é 2 minutos? Se eu for caminhar, para eu começar a caminhar, eu preciso pôr o tênis. Então, eu não vou pensar em caminhar, eu vou pensar em pôr o tênis de caminhar. Porque a partir do momento que você pôs o tênis, você já fala, pô, agora eu já fui, já pus o tênis, eu vou, né? De novo, estudar. Ou um projeto que você tem que fazer, tem que estudar para concurso. Aí você vai chegar à noite cansado, puxa, eu preciso ler 100 páginas do livro lá para estudar. Não, faz a regra de 2 minutos, só pega o livro. No momento que você já pegou o livro, você já fala, bom, já está na minha mão aqui, eu vou começar a fazer, né? Então a gente entende, a gente começa a fazer dicas e truques para que cada vez mais esse hábito vá incorporando no nosso dia a dia. E quando a gente está falando de criação de hábitos, né, que a gente falou, e a aula que a gente vai dedicar hoje é isso, é olhar para os nossos ambientes. Então, tem muitas pesquisas que dizem hoje que no comportamento humano, tem até dentro da psicologia, da propaganda, da publicidade, né, e utilizam isso no trade marketing, que a gente chama, que é nos pontos de venda. O que que é, né? O ambiente ele tem muito mais impacto no nosso comportamento que a motivação. Então, às vezes a gente, de novo, quer fazer academia, é um negócio que você acha que você tem que estar super motivado, ou você quer ler um livro, você quer mudar um comportamento, você fala, puxa, eu preciso estar motivado. Não, o ambiente tem muito mais impacto naquilo que você quer no estímulo do que a motivação. Então, se você preparar um ambiente para aquilo que você deseja, você vai ter um resultado muito melhor, né? E por quê? Porque todo hábito é iniciado por um estímulo, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Quando as pessoas vão no bar, você vai lá sair, vai no bar, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo rindo. O que que tem ali? Um estímulo no ambiente que te estimula a beber ou a se divertir. Isso é um estímulo do ambiente, né? Eu até postei esses dias lá no meu Instagram falando, a gente entra na cafeteria para tomar um café. Aí você vai É lá porque no caixa para comprar o café. Do lado do caixa tem lá aquela vitrine cheia de doce, é ou não é? O que está fazendo aquele ambiente? Te estimulando a comer um doce. O ambiente ali está preparado eu para quero você isso comer aqui. aquilo, né? Mas aí é do vídeo. Então, o estímulo é esse, o ambiente está preparado para isso. E aí, é isso que a gente está falando, começar a olhar para o nosso ambiente, como a gente prepara e como que a gente diminui os estímulos negativos dentro do ambiente que a gente tem. Isso aqui eu não sei. E eles vão ajudar bastante, no desenvolvimento desse hábito, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de ambiente. A geladeira, né? Todo mundo tem em casa. E o que acontece? Você fala assim, nossa, eu preciso começar a ter uma dieta melhor. Eu vou comer fruta. Ah, Quem já ele está passou por falando isso? Aí você do vai seu. no. Deixa eu ver, tem alguém aqui. Daqui a pouco. Você vai lá no mercado, compra as frutas e guarda lá no fundo da geladeira. O que acontece? Você não come as frutas, porque ela não está visível para você, não é? Porque não está estimulante ali. Um outro exemplo, você quer tocar um violão. Eu dei um exemplo do violão porque para mim acontece muito isso, né? Eu gosto de tocar violão, ainda estou aprendendo, fazendo. Só que o violão ele fica guardado dentro do armário. Vocês acham que eu Ai, vou tá vindo. praticar Ah, violão? Não vou, né? Porque ele está guardado dentro do armário. Se ele tivesse exposto aqui na minha sala, provavelmente eu ia passar lá, ia pegar o violão e ia tocar, né? E é muito mais fácil se o ambiente está preparado para isso. Mesma coisa ler. Você fala, puxa, eu vou começar a ler. Você vai na livraria, compra um livro, é ou não é? E aí você traz para casa. O que que você faz com o livro? Guarda na estante. Você vai ler o livro? Não vai. Se o livro não tiver exposto do lado do seu sofá ou do lado de um lugar que você pare para ler o livro, muito difícil você pegar aquele livro, né? Então você vê a questão da motivação e do ambiente. Você precisa estar motivado para pegar o livro, é ou não é? Mas se ele estiver ali do lado, o ambiente está te estimulando. Você fala, puxa, eu comprei esse livro, pô, vou sentar aqui e vou ler. E aí você começa a ler uma, duas páginas e você fica entretido com isso. Então, olha a diferença que faz o ambiente na nossa vida, né? Por exemplo, quem já foi num parque de diversão? Já foi ali no Hopi Hari, já foi no Beto Carreiros ou para Disney, né?
o ambiente é todo preparado para você se divertir. É alegre, a música, as cores, eles estão estimulando o que? A felicidade, né? Você participar ali de um momento feliz. Quando você vai numa igreja, você vai na fraternidade, você vai num templo, todo o ambiente é preparado para que você entre em conexão, para que você faça uma meditação, né? Então, olha a importância do ambiente quando a gente quer criar um hábito novo. E aí eu pergunto para vocês, onde é mais fácil você meditar? Na sua casa ou num templo? Num templo, porque está preparado para aquilo. Então, se a gente conseguir preparar ambientes dentro da nossa casa com que estimule aquele comportamento que a gente quer criar, fica muito mais fácil a criação desse ambiente, né? Faz sentido para vocês, não? Estou no chat. Sim. É, bacana. E aí também, quando a gente está falando de ambiente, né, a gente precisa entender que o relacionamento que a gente tem com o ambiente não é com os objetos, né? Ele não é definido pelos objetos que estão no ambiente, mas sim com o relacionamento que a gente tem. Por exemplo, o sofá. Então, você está aqui, eu estou falando, você já está pensando, então é o sofá da sala que não deixa eu ler, ou, né, eu deito no sofá e durmo. Não, é a relação que você tem com o sofá. Se o sofá para você é o momento que você senta para dormir, ele está te levando, ele já está te estimulando esse comportamento. Se para você o sofá é um lugar onde você reúne os amigos, a família, bate um papo ali, conversa, ele está estimulando esse tipo de comportamento, né? Então, o ambiente e o relacionamento que a gente tem com o ambiente é muito importante. A gente entender isso. O que que você relaciona quando você está olhando para o ambiente? E se você pensar, a maioria das pessoas que não gostam de ir na academia é porque o ambiente da academia elas relacionam o ambiente com alguma coisa que elas não gostam, né? Ah, é o barulho, o som é muito alto, as pessoas lá, sei lá, estão num ambiente diferente, alguma coisa incomoda no ambiente. Então, se a gente olhar para dentro da nossa casa, a gente precisa começar a criar esses estímulos, tá? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, uma enquete. Eu queria, deixa eu colocar aqui, cadê minhas enquetes? Vai, Fui. sumiram? Ai, Voltou. Aqui. ai, foi difícil. Fui. Queria Nossa. saber sobre o ambiente. O que para vocês, por exemplo, representa o sofá para vocês? Responde para mim aí, né? Para vocês representa descanso, Saiu. repouso? Representa lazer, assistir filme? Representa um conhecimento, leitura, representa Oh, desestressar, mexer no celular, sociabilizar, o que que representa, né? tá desativando sozinho. Só pode ser um, né? Só pode ser um, isso. Deixa eu ver. Ainda o pessoal respondendo. Foi difícil. Aí falta um. É, ó, tá ganhando assistir filme, né? Então, para a maioria das pessoas, o sofá realmente é um lugar de lazer, né? Isso que a gente está falando. Mas se o sofá fosse um lugar realmente para você aprender, para você ler, para você discutir, então olha o relacionamento que a gente tem aí com os objetos, né? Eu poderia perguntar aqui, por exemplo, qual o relacionamento que você tem com a sua mesa de trabalho, com a sua cadeira, com a sua sala, né? Tem gente, por exemplo, que gosta de jantar, almoçar no sofá assistindo TV, né? Então é o relacionamento que a gente tem com isso que é super importante, tá ok? Vou Hum. colocar os resultados para vocês aí, para vocês verem, ó. A maioria das pessoas aí, você viu que ninguém colocou que é um momento de conhecimento, de leitura, etc, né? A maioria aí é um momento de lazer, para alguns descanso, para alguns desestressar, né? E aí, o que que a gente fala então? Se a gente está então pensando em mudar os hábitos,
é importante, se a gente quer criar um hábito novo, a gente ir para um lugar novo. Isso que eu estou dizendo, né? Por exemplo, você quer meditar, você fala, não consigo meditar, é difícil. Mas quando você vai na igreja, você vai na fraternidade, você vai ali no templo, você consegue meditar. Mesmo que seja alguns segundos ou alguns minutos, você está ali conectado, porque o ambiente te proporcionou isso, correto? Então, cria um ambiente novo Obrigada. dentro da sua casa, né? Você pode criar, não precisa. Mas eu moro, minha casa é pequena, eu moro aqui, são dois, três cômodos, não tem importância. A gente não precisa de ambientes grandes. Pode ser uma cadeira, pode ser um banquinho, pode ser de novo um sofá, pode ser um tapete de yoga que você vai pôr no chão. Você criar esses ambientes é super importante, né? Porque você consegue ter uma produtividade melhor. Então, o mais importante que a gente fala também cada espaço, cada lugar que a gente está falando, cada ambiente, ele tem um uso próprio, né? E a gente entender esses estímulos. Então, por exemplo, é mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que construir um novo hábito na presença de estímulos concorrentes. Então, por exemplo, de novo, eu quero ler um livro. Eu vou sentar no sofá para ler o livro. Mas a gente acabou de responder na pesquisa, a maioria, que a gente senta no sofá para quê? Assistir uma série, assistir um filme, é um lugar de lazer. Eu vou conseguir ler o livro? Vai ficar muito mais difícil. Então, cria um lugar novo para você ler um livro. Pega uma cadeira, põe num cantinho, senta no chão, senta no quintal, se tiver quintal. Cria um lugar novo, né? Cria um hábito novo. Cria uma relação nova com esse hábito que vai ficar muito mais fácil, né? Por exemplo, eu quero dormir cedo porque eu quero praticar um esporte, uma caminhada, mas eu tenho TV no quarto. E aí, toda vez que eu vou deitar, eu ligo a TV. Você relacionou a TV ao dormir, né? Você relacionou aí a sua cama a assistir TV. Então, vai ser difícil você dormir cedo. Então, talvez diminuir esses estímulos. Tira a TV do quarto, né? Ou tira a pilha do controle para não ligar a TV. Pense em algumas coisas para estimular o seu ambiente, né? Verdade. É, por exemplo, estudar na sala, né? Tem muita gente aí que está estudando, está prestando concurso, está fazendo vestibular, mesma coisa. Não, eu vou estudar. Aí tem lá o videogame, tem lá a TV, tem o celular. Fica muito difícil. Então, tudo que a gente quer criar, pensa nos estímulos, né? De novo, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero fazer uma dieta. Como que é a sua cozinha, né? Tem lá no seu armário um monte de chocolate, tem lá um monte de bolacha. Fica difícil, tem muito estímulo lá negativo, né? Tem muito estímulo que está levando a gente para outro caminho e a gente precisa começar a entender isso. Se eu quero um resultado, o quanto do ambiente está impactando nos meus hábitos que eu preciso, né? E esse trabalho a gente faz junto, identificar isso. Faz uma total diferença. Então você começa a ver, eu quero ir para academia, o que que eu preciso preparar no ambiente para ir na academia? Eu vou preparar minha roupa, eu vou deixar minha mochila do lado da porta quando eu sair para pegar a mochila, eu vou deixar, né, uma garrafinha de água já pronta. Eu começo a criar isso porque tudo isso me facilita. Aí, geralmente, eu vou na academia depois do trabalho, eu vou sair de manhã e falo, puxa, esqueci de pegar a roupa. Nem vou pegar, vou embora, já estou atrasado. Se tá tudo lá pronto, você já pegou, já foi, né? Eu quero, putz, eu me alimentar melhor, mas aí eu chego tarde, morrendo de fome, eu abro a geladeira e não tem nada pronto. Se eu deixar uma frutinha picada lá dentro da geladeira, por exemplo, fica mais fácil eu ter uma alimentação saudável, se está exposto. Eu quero ler. De novo, eu vou pôr aqui uma cadeira, uma luz e um livro aqui do lado. É o momento que eu vou parar aqui e vou ler. Ou de novo eu falei, eu vou ler depois de tomar café da manhã, eu vou deixar o livro então, já vou colocar minha mesa de café da manhã, já vou colocar o livro que eu vou ler. Olha quanta coisa eu já, através dos estímulos do ambiente, eu consigo realizar. E não, eu vou acordar motivado para ler, vou pegar o livro na estante, eu não vou conseguir, fica muito difícil, tá? Alguém quer falar? Levantou a mão? Ângelo, é como preparar o filho para ir para a escola, né? Tem que Exato, preparar a roupa dele, material, lanchinho. Cria realmente aquela rotina, né? É verdade. exato. Só que a gente não aplica pra gente, né? Porque a gente É sempre quer verdade. que aconteça algo, vamos dizer, um milagre É, espiritual, né? Não, eu vou acordar é, motivado amanhã. Você não vai estar motivado, né? é Alguém quer verdade. falar, levantou a mão aqui, que eu não sei quem é, tá? Um iPhone só. Ou foi errado? Olha,
Não. Aqui, ó. Relaxante em grupo. E aí, o que que a gente está falando então, né? Então, isso, exatamente o que a Verônica falou aí, da gente pensar de uma forma criativa. O que que eu posso fazer no ambiente, nos ambientes que eu frequento, no meu trabalho, para eu ser mais produtivo, na minha casa, Sim, olhando mas não o aparece aqui. objetivo, é, como que eu posso por exemplo, se eu quero me alimentar de uma forma mais saudável, né? Você já pensou, por exemplo, em trocar de supermercado? Por quê? Você está acostumado a comprar no mesmo supermercado, por mais que é barato, às vezes a gente escolhe pelo preço, eu escolho por causa do preço, né? Eu costumo comprar lá no Sonda de Arujá, porque, ok. E aí, só que a gente já está acostumado o quê? Você já criou um hábito também no mercado. Você já vai lá na prateleira de chocolate, você já vai na de bolacha, você já vai lá de, né, de doce, não é verdade? Se você fosse para um mercado novo, você já ia ter que pensar mais, né? Putz, eu não vou lá automaticamente, eu não vou pegar aquele chocolate, eu nem sei onde é direito as coisas. Você ia estar É aqui. racionalizando o momento ali de você estar Eu já comprando, vi. né? Então, olha a diferença que a gente começa a fazer, quando a gente começa a mudar aquilo que eu falei, colocar uma atitude diferente. De novo, eu fui na academia e não gostei muito da academia do ambiente. Quantas academias você já foi? Em uma? Será que não tem uma legal que você possa se sentir bem? Uma que tenha pessoas, sei lá, da nossa idade, um outro tipo de música, né? Então, às vezes, a gente tentar de uma forma é importante. E é aquilo que eu falei, criar um espaço para cada uso. Pensa isso na sua casa, independente do tamanho. Eu vou ler, vou deixar lá uma cadeira para isso. Eu vou me alimentar, quero me alimentar de uma forma melhor, eu vou preparar o ambiente, eu vou tirar os estímulos que tem. Eu quero estudar, vou tirar lá os estímulos do celular, eu vou deixar dentro de uma gaveta, eu vou colocar uma mesa aqui com um sonzinho. Eu quero meditar, fazer um esporte, vou deixar lá um tapetinho de ginástica, vou deixar ali umas velhinhas para eu fazer a meditação, fazer uma oração. A gente vai criando esses estímulos, a gente vai preparando, né? Igual a Verônica falou, igual o filho. A gente vai preparando o filho para o dia seguinte para a gente realizar aquilo que a gente quer, né? E se a gente está falando de ambiente, né, pessoal? Importante a gente entender também os ambientes digitais. Como que você prepara esses ambientes digitais? O que que é esses ambientes digitais? Poxa, eu quero ter uma alimentação saudável, né? Todo mundo quer, imagina. E aí no seu Instagram, no seu Facebook, você segue o quê? Um monte de gente que faz receita de bolo, receita de chocolate, né? Não é verdade? Coisas deliciosas. Hã? Não é? Coisas deliciosas. Exato. Aí você fica tá vendo o dia inteiro lá aquele estímulo, você acha que você vai conseguir mudar e ter uma atitude diferente? Não vai, né? Fica difícil. Então, olha como é importante também a gente olhar para isso. A gente começar a trazer aquilo que a gente quer. Eu quero mais autoconhecimento. Começa a seguir alguém que fala de autoconhecimento, de autoajuda, de energia, de espiritualidade. Eu quero ir para academia. Começa a seguir lá, tudo bem. Não precisa ser a influencer com o corpo mais sarado do mundo, mas alguém que está te indicando dicas de academia, de treino, de alimentação, né? Eu quero emocionalmente estar melhor. Você só está seguindo lá. Fofoca, o outro que separou, que brigou, né? Começa a seguir coisas que te elevam. Então a gente Ai, pode Gelo, mudar o nosso ambiente mental, né? e às vezes, quando a gente está procurando assim alguma coisa no celular, a inteligência artificial já joga, né? É Exato. verdade. Mas porque é isso que a gente está falando, né? A gente começa a estimular isso. Então a gente pensar nos estímulos, quando a gente quer criar um hábito, é super importante. A gente se envolver com aquilo que a gente quer, né? Verdade. E aí, uma dica que volta no que a Regina falou também, lá da regra dos 2 minutos, eu trago aqui um exercício para a gente fazer juntos, tá? Qual que é o exercício? Eu tenho um objetivo. E geralmente a gente começa o nosso hábito, o nosso objetivo da maneira mais difícil, né? Então, lógico, a gente tem que olhar para o melhor, a gente tem que buscar aquele objetivo, mas a gente precisa começar a olhar para o objetivo e começar pelo fácil. Então, por exemplo, eu gosto de correr, né? Então eu corro
Ixi, acho que tem uma moto aqui fazendo barulho, não sei se vocês estão ouvindo. Eu gosto de correr, então vamos dizer que meu objetivo é colocar, puxa, um dia eu quero correr uma maratona. Uma maratona, acho que Ai, são, moto tem em todo lugar, viu? tem jeito. Uma maratona Ai, é não tem. 42 quilômetros, né, eu acho. Não sei quem corre aí, se puder me corrigir, é mais ou menos isso. Mas vamos dizer que meu objetivo é esse, correr uma maratona. Poxa, eu amanhã correr uma maratona vai ser difícil. Eu preciso começar pelo fácil. E como que eu começo pelo fácil? Eu começo pelo muito fácil. Como que eu começo pelo muito fácil? Calçando tênis de corrida. Então amanhã o meu hábito vai ser calçar o tênis. Com isso vai me estimular a sair para fazer uma caminhada. Aí no dia seguinte eu já vou estar andando um pouco mais. No outro dia eu vou estar correndo ali 2 quilômetros. Daqui um mês eu vou estar correndo 10 e daqui 6 meses eu vou estar correndo uma maratona, né? Então, a gente volta na regra dos 2 minutos. Se eu quero ir para academia, eu começo pelo muito fácil. O que que é o muito fácil? Preparando minha roupa, deixando ela pronta na minha bolsa para eu ir, minha garrafinha de água. Ah, eu quero estudar para um concurso. Como que eu começo pelo muito fácil? Separando meu material de estudo, deixando o lápis apontado, a caneta, a borracha, né? Isso. Ah, eu quero começar a meditar. Como que eu Qual é o muito fácil? Deixar ali já pronto uma velinha, o tapetinho, a almofada, né? Então a gente começar a olhar para os nossos hábitos e fatiar eles, dividir eles, olhar o que que a gente tem um impacto menor naquilo que a gente quer. E aí a gente vai aos poucos administrando isso, né? Eu conheço muita gente, eu gosto de fazer academia, a gente vai na academia, aí você vê a primeira vez a pessoa tá indo lá, né? Você percebe que é a primeira vez. Aí ela já quer fazer lá 36 exercícios. Não, puxa, vai lá e faz lá e faz uma esteira, 10 minutos. Mesmo eu gostando, tem dia que eu não tô afim, mas eu vou. Eu vou lá, faço 10 minutos de esteira, faço lá meia dúzia de exercício e vou embora. Não vou, né? A gente tem muito esse compromisso. Não, eu preciso, não. E aí você não vai mais. Começou a dieta. Comece pelo fácil. Ó, eu vou cortar aqui o açúcar, vou cortar aqui o doce depois do almoço, amanhã eu vou cortar o doce depois da janta, né? Puxa, pisei na bola, comi um chocolate depois do almoço. Começa de novo outro dia. Volte à sua rotina, volte o seu hábito e aos poucos você vai conseguindo, né? Então isso é importante a gente entender. A gente se permitir, se gostar mais, se respeitar mais, né? A gente não precisa ser um robô que a gente vai achar que amanhã a gente vai fazer tudo certo. Vamos começar pelo fácil, olhando para a nossa rotina, aos poucos olhando para o ambiente, tirando os estímulos concorrentes, colocando estímulos positivos, e você vai ver que você vai ter um resultado enorme aí na sua vida, né? E aí, de tudo isso que a gente está falando, dessa aula, a primeira que eu fiz, e dessa, e da próxima aula que a gente vai fazer, que eu quero trazer aqui na próxima quinta-feira, mais informações para vocês. A gente tem um método, eu tenho esse método que eu chamo de Evolua, né, que a gente criou baseado nesse conceito de envolvimento total. E como que eu ajudo as pessoas? Dando essas ferramentas que eu estou dando, mas eu faço um trabalho também individual com elas, de mentoria, etc, né? E aí, o que que a gente faz? Um mapeamento do estado atual, que é aquilo que eu entreguei para vocês, mas a gente faz junto, olhar para as suas energias o que é, olhar para os objetivos, ajudar as pessoas a definir os objetivos, junto com elas, verificar qual possibilidade, porque eu estou trazendo para vocês aqui um monte de opção, mas a gente não sabe o que encaixa para você na sua vida. Você que tem que decidir isso, o que é melhor. Às vezes, uma ideia que eu estou dando, você pega e fala, puxa, isso faz sentido para mim. Ah, isso daqui não faz sentido, certo? É, e criar um plano de ação e estar constantemente revisando esse plano de ação. Porque a gente acha que a gente já vai criar algum negócio aqui e vai dar certo, né? E aí no primeiro dia não dá certo, você desiste. Não, se não deu certo no primeiro dia, o que que eu aprendi? O que que eu preciso fazer diferente? O que que eu vou tentar de novo? Rever esse plano. E rever é uma, duas, 10, 20 vezes até dar certo. E geralmente o que a gente faz? Tenta uma vez, dá errado, desiste. Quantas dietas a gente começa? Ah, não, preciso me alimentar melhor. Você faz uma, duas, três, errou. O que que você faz? Desiste? Não, não precisa desistir. O que que você fez de errado? Puxa, de novo, talvez foi um estímulo do ambiente, talvez eu fiquei muito tempo sem comer, fiquei com fome, aí quis comer tudo, né? Ah, eu me comprometi na academia, na semana eu fui 2 vezes, na outra eu não fui. Pô, vai de novo, começa de novo, acerte o que tem que fazer, não desista, né? O importante é isso, estar sempre aprendendo.
E aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente ficar mais claro, um exemplo de uma pessoa, de uma cliente que a gente tinha, que eu tinha, que ela queria incorporar uma rotina mais saudável no dia a dia, como a maioria das pessoas tem, né? Então, o que que a gente fez? Uma análise aí inicial, a gente identificou que ela já tinha tentado várias coisas, como a maioria das pessoas, etc., né? E muito dela a gente começou a olhar para o ambiente. Tinha outras coisas de crenças limitantes, tal, mas como a gente está falando de ambiente, a gente começou a trabalhar em cima do ambiente, né? E aí, o que que ela sugeriu, né? Então, de novo, a cozinha tinha um monte de alimentos ali, de estímulos que não fazia sentido, que ela queria trabalhar. E ela achou que ela também criando um espaço dentro da casa dela, ficaria mais fácil para ela começar a treinar, né? Para ela começar a melhorar o físico dela. E o ambiente, como ela trabalhava home office, estava muito desorganizado e isso deixava ela muito estressada. A energia mental dela era sugada. Quando ela queria fazer algo físico, a energia mental não deixava. Então, ela precisaria melhorar a energia mental dela também. Então, a gente criou ali para ela organizar melhor o ambiente de trabalho dela, criar um lugar específico, porque ela trabalhava uma hora na cozinha, uma hora na sala, uma hora no quarto, e aí a gente definiu juntos ali para ela criar um ambiente único para isso. Então, com base nessa análise, né, a gente entendeu ali que, de novo, não era uma questão de motivação, porque ela falava, eu fico muito desmotivada, chega depois eu estou estressada. A gente incorporou também a questão da energia lá que eu falei de ativar a energia e ter um momento de recuperação. Então, a cada uma hora e meia, você parar, rever ali 30 minutinhos de, de descanso, de repouso, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Então a gente trabalhou isso e também como que ela queria, precisava criar hábitos mais saudáveis. Então isso, cortar uma fruta, deixar uma marmitinha pronta, coisas que fizesse sentido para ela, né? Então o que que a gente criou ali de plano de ação junto com ela? É, Na cozinha, a gente organizou ali colocando frutas visíveis. Então ela falou, pô, tem um lugar lá que eu consigo deixar as frutas mais visíveis. Então isso daí faz com que eu me alimente melhor, etc, né? Criou um espaço de exercício, então a gente fala espaço, parece que é algo gigantesco. Não, ela pôs um tapetinho na sala lá, então toda hora ela olhava para o tapete, ia lá, fazia 3 abdominais, 2 flexão, fazia um alongamento, então começou a estimular ela isso, né? Nesse mesmo ambiente, do lado, ela pôs uma almofadinha ali para ela poder fazer um relaxamento, então a cada uma hora ela parava e ali, do trabalho dela ia ali, fazia um relaxamento, tomava uma água, tá? E no trabalho dela, onde ela criou, ela fez uma mesa, ela definiu um ambiente de trabalho, ela fez organizado, colocou um lápis, colocou o mouse, o carregador do celular. Então ela ia trabalhar, já estava tudo pronto. Antes ela ia trabalhar, pegava o computador, deitava na cama, a cama estava desarrumada, coisa desse sentido. Então ela já sabia que ali estava organizado, diminuir o estresse com o momento de relaxamento, de prática de exercício. Então olha quanta coisa a gente consegue incorporar na nossa vida e a gente acha que a gente precisa motivação, e palavras de motivação. Não, a gente precisa melhorar também o nosso ambiente, né? E aí, em poucas semanas, a gente fez um módulo, 2 módulos com ela, cada módulo um mês, e aí ela já sentiu aí todo esse resultado, conseguiu ser aí mais produtiva e até ser mais relaxada, e conseguiu até melhorar o trabalho que ela estava fazendo, porque trouxe mais resultados para ela, né? Então, basicamente, o trabalho que a gente faz é esse, que vocês podem fazer, que vocês fizeram individualmente, né? O que a gente faz é apoiar aí junto com as pessoas, é essa avaliação do estado atual, e depois criar hábitos por semana. Então, cria ali planos para cada semana, por semana, e vai revendo o que que foi fácil fazer, o que foi difícil, o que que fez sentido ou não, o que você precisa melhorar. E aí, esse trabalho com o método que eu trago, né? Que aí a gente faz individualmente, que aí a gente tem aí a gente fecha um valor, etc, tá? E aí a pergunta que eu deixo para vocês é, de novo, que é a mesma da primeira aula. Se você deseja ter resultados diferentes do que está tendo, será que manter as mesmas ações que você está tendo vai trazer alguma mudança? Provavelmente não, né? E aí, com toda essa informação, o que que você vai fazer a partir de agora, né? Quais são as suas opções? É essa reflexão que a gente tem que fazer. E para te ajudar, que é o bônus que eu falei que eu ia dar para vocês, né? O que que eu vou mandar para vocês no WhatsApp? Na aula passada, a gente mandou
Eu mandei para vocês lá a avaliação do estado atual, né? E deixa eu ver onde está. E dessa vez eu vou mandar para vocês. Vocês estão vendo aí na minha tela? Ó, Sim, Uhum. um Sim. formulário que é para vocês analisarem os ambientes de uma forma mais fácil. Então, aqui, como que vocês preenchem? Coloca aí o objetivo de vocês. Qual é o objetivo? Ah, quero fazer um exercício físico, quero melhorar, ler um livro, estudar para concurso, mudar de emprego, meditar, sei lá, cuidar mais de mim, qualquer coisa, cuidar de alguém, cuidar do meu filho melhor, ser mais paciente, alguma coisa que faça sentido para você. Depois você coloca quais ambientes farão parte da sua rotina pensando nesse objetivo. Então, eu vou dar um exemplo. Ah, eu quero começar a ler. Eu acho que é muito legal ler, eu queria cuidar mais de mim, ler um livro legal, então seu objetivo é ler um livro por mês. Que ambientes farão parte da sua rotina pensando nesse objetivo? Então, você pode ler na sua casa, você pode ler no transporte público, você pode ler no seu trabalho, você pode ler a hora que você vai fazer a unha, não sei, onde você pode incorporar esse objetivo no ambiente. Então, pensou nos ambientes que tem. Ou, de novo, lê, coloca mais claro, na minha casa, mais onde? Na sala, no quarto, na cozinha, né? Aí, quando você mapeou esses ambientes, coloca aqui, quais distrações você encontra nesses ambientes? Então, por exemplo, eu quero ler na sala. Bom, para mim tem a TV, tem o videogame, tem o celular, tem o sofá, porque eu deito e durmo, né? O que mais tem ali que te incomoda, que vai te causar essa distração? Ah, eu quero melhorar meu físico, minha alimentação. Que ambiente você vai fazer na academia? O que que te distrai na academia? Ah, o som alto, eu não gosto. Ah, eu não gosto, sei lá, das pessoas. Eu não gosto da academia que é longe. O que que são os estímulos negativos que você tem, né? Para você, por quê? Quando a gente olha para os estímulos negativos, a gente precisa encontrar uma solução para eles, né? Se você colocar aqui o positivo, a gente já sabe, é positivo. Mas os negativos é importante a gente tratar. Então, se eu quero ler e eu colocar aqui um estímulo negativo é a TV, o que que eu vou fazer? Vou tirar a TV, vou tirar o controle, vou desligar a TV. Pô, eu gosto de ler na sala, mas está meu marido assistindo jogo de futebol. Não dá. O que que eu vou fazer para, né, tratar esse estímulo negativo? E aí coloca, você já tentou alguma coisa antes? Então, eu já tentei na academia. O que que deu certo? Pô, deu certo que quando eu fazia depois do trabalho dava certo. De manhã eu não conseguia. Não é um estímulo. Ah, deu certo porque eu preparava minha roupa. Ah, deu certo porque eu ia com uma amiga, né? Deu errado porque a amiga deixou de ir. Então, faça essa reflexão daquilo que você quer, o que que deu certo e errado. E aí você monta o plano de ação para a semana. Então, essa semana, hoje é quinta, até a próxima outra quinta, de acordo com o meu objetivo, o que que eu vou fazer de muito fácil? Então, de novo, eu quero ler. O que que eu vou fazer de muito fácil? Comprar o livro, sei lá, se eu já tenho o livro. Se eu não já tenho o livro, vou deixar lá do lado da minha mesa do café que eu tomo o café da manhã, porque depois do café da manhã eu vou ler. Ou vou deixar do lado da TV, porque a hora que eu chegar eu vou ler, vou olhar para o livro e vou ler. O que que eu vou fazer de fácil? Ah, eu vou ler uma página, um parágrafo por dia. O que que eu vou fazer de moderado? Pô, vou ler todo dia durante a semana. Então, durante 7 dias, você cria um plano de açãozinho para você fazer, né? Olha como fica Ângela, mais palpável, né? eu cheguei a pegar um livro e, por exemplo, dependendo do tanto de página, eu dividia, por exemplo, eu quero ler esse livro em um mês ou 2 meses. Em quantas páginas eu consigo ler É, durante, sei lá, umas horas? Eu fazia essa divisão. viu? Faz sentido, né? Né? E aí eu vou mandar para vocês então isso pelo WhatsApp para vocês terem, que aí se quiser imprimir, preencher, ou só anotar no papel e olhar as questões. E uma outra coisa eu vou mandar para vocês aqui, um dica de melhoria para ambientes. Então eu criei 3 objetivos. Eu pus aqui ler um livro por mês, iniciar na academia e meditar regularmente. E aí eu dei 10 dicas aqui para vocês, para os ambientes, o que vocês podem fazer, né? Então, de novo, ler um livro por mês. Escolha um local da casa com boa iluminação, deixe o livro visível, defina um horário fixo, reduza as distrações, desligue o celular, a TV.
Pode ter um aplicativo de leitura, por exemplo. Carregue o livro com vocês, que eu falei, pô, você está no transporte público, você carregar o livro fica mais fácil você ler. Usa marcador de progresso, igual a Verônica falou, já define ali, né? Mais ou menos o que você quer. Anote as reflexões que você está tendo, isso vai te estimular. Participe de um grupo de leitura. Então, dicas aqui que eu vou te mandar para facilitar o seu progresso, né? E aí vai ficando mais fácil, coisas que a gente pode incorporar no nosso dia a dia, né? Eu vi aqui no chat que a Ana Paula mandou, né? Verdade, fiquei 2 anos ensaiando para praticar a atividade física e só consegui quando me priorizei. É isso que a gente está falando, não é uma questão de motivação, né? A Cíntia mandou. Faz todo sentido. Criei o hábito de chegando em casa, faço meus exercícios aqui em casa mesmo, ou faço minha caminhada. De novo, ela, ó, que legal. Ela tinha uma rotina que é chegar do trabalho, incorporou essa rotina aí de fazer um exercício, né? O Gustavo mandou o ambiente ao pilar. Bacana, Gustavo, obrigado. A Zilda consegui ativar agora. A Cíntia falou: quando eu chego em casa, deixo o ambiente do meu quarto preparado para realizar os meus exercícios. Ó, Bem, é exatamente isso que a gente está procurando aqui, né? Fazer esses estímulos do ambiente para que cada vez mais façam sentido naquilo que a gente está buscando, tá certo? Fez sentido para vocês? sim, 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 Sim. bastante, Fez sim. E bastante. aí, o que faz toda a diferença é a gente realmente refletir sobre esses ambientes, né? Esses hábitos que a gente quer construir e realmente coloca no papel, né? Isso faz toda a diferença. Dentro do processo que a gente faz com as pessoas, ali a mentoria, o coach, os treinamentos, eu falo para vocês, 90% dos resultados que a gente tem e quando a gente coloca no papel aquilo que a gente deseja, né? Porque a gente começa a olhar para aquilo e refletir. Então a gente acha que muita coisa na nossa vida a gente coloca no piloto automático. Ah, eu quero ir para academia, eu quero me alimentar bem. Mas se você não fizer esse trabalho com você, de parar, de criar um plano, de olhar o que você vai fazer, acaba não fazendo sentido e você acaba desistindo, né? E, de novo, a pergunta é eu sei que você, todos que estão aqui, todas que estão aqui, eu sei que você ajuda muita gente, que você sempre tem um conselho, que você, a pessoa tem ali algo que ela quer fazer, você para, fica horas ali, ajuda, direciona, dá dica. Talvez você chegue até em desenhar no papel para a pessoa, é ou não é? E quando é para você, verdade. você não faz, né? Por quê? A gente precisa se gostar e se amar, e a gente precisa se colocar também em primeiro lugar, né? Porque a gente fazendo isso, a gente vai melhorando o nosso ambiente e o ambiente à nossa volta, né? Então, incorporar isso na nossa vida faz total sentido, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. A, É isso aí Pa- mesmo. a Paty mandou aqui, né? E também não ver a atividade como uma coisa negativa. Temos o costume de dizer que odiamos a academia, por exemplo. Temos que ver o benefício, tirar esse peso, deixar a atividade leve e prazerosa. Perfeito, né? E é isso que a gente está falando. Por quê? Porque você já coloca uma expectativa muito alta. Não, eu vou 3 vezes por semana e fazer lá o seu personal, ou o cara que está lá na academia, ele te passa lá um treino. Você nunca foi na academia, você faz tempo que você não vai, ele te passa um treino lá com 12 aparelhos, né? Aí você faz um, seu braço não aguenta mais, você fala, meu, tô derrotado, eu não vou mais. E na verdade a gente deveria fazer o quê? Ir de acordo com o que a gente aguenta. Você chega lá, aguenta fazer um aparelho, um exercício, faça um exercício, um aparelho. Se você quer ler um livro, você consegue ler um parágrafo, leia um parágrafo, né? A pessoa que consegue ler um livro por semana, ela começou lendo um parágrafo. A pessoa que vai na academia 7 vezes por semana, ela começou a ir num dia só. A pessoa que faz dieta aí, que tem uma alimentação saudável, ela começou algum dia, né? Alguém que quer empreender, ela começa de uma maneira. Tudo a gente começa sendo iniciante. Então a gente precisa entender que qualquer coisa que a gente está começando e a gente está falando de mudar um comportamento, você vai ser iniciante. E tá tudo bem a gente começar. E tem a beleza de ser um iniciante, né? Ah, eu quero começar uma profissão nova, eu não estou gostando, eu estou estudando para ser manicure, design de sobrancelhas, advocacia, qualquer coisa. Você está começando, né? Se permita começar, iniciar.
errar, aprender e testar. Esse é o segredo que a gente precisa, né? Eu acho que é É isso que a gente... mesmo, Ângela. Olha só, eu precisava parar com açúcar por causa do colesterol. Foi tão difícil tirar o açúcar, mas hoje eu tomo café sem açúcar normal. Olha Mas que não é bacana. fácil não mudar os hábitos. Exatamente, né? É isso que faz a Difícil diferença na nossa vida. pra dedéu, mas depois é o que você falou. É, como é que eu posso dizer? É uma recompensa tão boa, sabe? Sim, você conseguiu, Exato, você batalhou. chegou lá. Você chegou lá, é Nossa, isso que a gente precisa é muito buscar, bom. né? Muito bom. Utilizar. Agora eu Então, tenho que ter mais estímulo para ir para academia, porque eu estou sem exato. estímulo. Mas é Eu isso vou que a gente está fazer isso falando, ó. aí. Lembra naquilo, a gente tem as 4 pilares de energia, como a gente está Sim, trabalhando com cada uma delas e vamos reforçando isso. Então, na isso aí. próxima aula, a gente vai voltar nesses assuntos. Eu vou pegar lá cada pilar, né? Então, na próxima aula, eu vou Sim, escolher um aí, o mental, o emocional. A gente trabalha em cima deles, como a gente reforça. Depois, na outra aula, a gente pega outro. E aos poucos, a gente vai juntos aqui construindo esses hábitos e se tornando 1% melhor a cada dia já tá bom, né? Vocês isso é muito concordam? bom. Faz toda a diferença. Oh, plenamente. Bacana, é isso aí. Gente, eu queria fazer um último pedido, como sempre, para a gente poder tirar uma fotinha aqui para eu postar no Instagram. Se puder ligar a câmera para a gente poder tirar foto, né? Não sei se já tem alguém aí dormindo de pijama, mas Tô descabelada. tá bem. Essa foi boa. Deixa eu preparar aqui a foto. Não tá descabelada, não. Não, ó, tô bonita. Ó, tá bem. Ó, todo mundo aí saiu. Bacana, hein? Que não Isso tá aí, aparecendo gente. todo mundo.